Olá, alunos de inteligência artificial. A gente continua então a disciplina. Na aula passada, então, eu falei para vocês um pouco sobre árvores de decisão. Na verdade, a gente viu de uma maneira bem completa, né, basicamente quase tudo que há de mais importante para ver sobre árvores de decisão. E na aula de hoje a gente vai dar um pause na questão de paradigmas novos, de novos algoritmos de aprendizagem de máquina para o aprendizado supervisionado. Então a gente vai dar um pause nisso e a gente vai focar basicamente em como é que a gente pode fazer para avaliar quão bom é um modelo supervisionado, um modelo gerado por um algoritmo nosso em cima de dados. Então como é que a gente pode avaliar para saber se esse modelo se ele é confiável, se dá para usar ele no mundo real? A aula tem basicamente dois momentos. No primeiro momento, então, a gente vai ver protocolos. Então, como é que a gente tem que fazer direitinho para que a gente consiga fazer essa avaliação de maneira correta. A gente vai falar de coisas como holdout, random subsampling, cross-validation e bootstrap, que são todos protocolos para que a gente consiga fazer a avaliação de desempenho. E é claro que a avaliação de desempenho, para que a gente consiga fazer, a gente precisa de medidas, a gente precisa ter subsídios, medidas, então valores quantitativos, que nos deem alguma indicação de qualidade desses classificadores, desses modelos, né, supervisionados. A gente vai focar em modelos de classificação. Então a gente vai ver uma série de medidas que a gente vai extrair do mecanismo chamado matriz de confusão, e a gente termina a discussão falando de curvas ROC. Pois bem, a gente espera sempre, então, no modelo tanto de classificação quanto de regressão, que é o que a gente quer com a aprendizagem de máquina, é que esse modelo ele seja capaz de ter bom desempenho em dados que ele nunca viu. Então, não nos basta que o modelo consiga ter bom desempenho nos dados que o modelo viu para realizar o seu aprendizado. A gente fez toda uma discussão, né, dos problemas disso, do fato de eu ter overfitting, né, o modelo poder estar super ajustado aos dados de treinamento, e quando vê ele não vai tão bem em dados não vistos. Então o que a gente quer, na verdade, é que ele vá bem em dados que ele nunca viu antes, o que a gente chama de poder de generalização. Para que a gente consiga fazer, então, a análise de como é que vai ir, de como o meu modelo está, se ele é bom ou não, a gente tem que executar um protocolo bem definido. Então parem para pensar, se a gente tem dados anotados, se a gente usar todos os nossos dados anotados para gerar um modelo, como é que a gente vai saber se ele é bom o suficiente em dados não vistos? Porque quando a gente for aplicar um modelo em dados que a gente nunca viu, o dado não visto ele não é anotado. Então como é que a gente vai saber se esse cara é bom ou não? Então o que a gente vai fazer, e a gente discutiu lá na primeira aula, a gente vai pegar todos os dados anotados que a gente tem e seguindo algum protocolo bem definido, a gente vai fazer uma divisão em conjuntos geralmente mutuamente exclusivos. O que a gente chama de conjunto de treinamento, o training set, e o conjunto de teste, o test set. Algo que a gente jamais vai fazer, independente do protocolo que a gente for utilizar, é nunca avaliar o desempenho do modelo de aprendizado, nos próprios dados que a gente utilizou para treinar esse modelo de aprendizado. Porque sempre que a gente fizer isso, a gente vai estar com o risco altíssimo de estar, então, superestimando o desempenho do modelo. Como todos esses algoritmos eles buscam ajustar, fazer a modelagem perfeita do modelo aos dados de treinamento, perfeito, o mais próximo do perfeito possível, sempre que a gente quiser utilizar os próprios dados que a gente ajustou o modelo para também avaliar o desempenho dele, a gente vai estar basicamente superestimando o quão bom ele na verdade é. Por isso que a gente jamais deve fazer isso. Basicamente, então, os protocolos que a gente vai ver são protocolos que nos permitem realizar a separação dos dados, então, nesses conjuntos de treinamento e teste. Vamos começar com o primeiro deles, que é o protocolo de holdout. Então, o protocolo de holdout é o protocolo mais simples deles, também conhecido como o protocolo de split sample, ou a divisão de amostras. Basicamente, a gente vai pegar todos os dados que a gente tem anotados, e aí a gente vai embaralhar esses dados e vai fazer uma divisão aleatória nesses dados. De maneira que fiquem quantidades como, por exemplo, 50% ou 2/3, né? 50% ou 2/3 dos dados para que a gente realize o treinamento, e o restante para que a gente utilize no teste, para que a gente veja quão bom, para que a gente estime quão bom é o modelo. Então a gente vai treinar o modelo, treinar o algoritmo
com 2/3 dos dados, gerar um modelo, pegar esse modelo, aplicar num terço que ele não viu, e ver o resultado dele, ver a taxa de acerto, por exemplo, quão bem ele vai nesses dados que ele não viu durante seu treinamento. Geralmente a gente quer fazer esse rollout, não 50% ou 66%, valores desse tipo. Quando a gente tem um problema de classificação, a gente recomenda que o holdout seja estratificado. Holdout ser estratificado significa que a gente quer manter a distribuição de classes do treinamento e do teste. Por exemplo, se a gente tem um problema de duas classes, em que a gente tem 60% dos objetos são da classe A, 40% são da classe B, a gente quer que no conjunto de treinamento essa proporção 60-40 se mantenha e no teste também, 60-40. Então o holdout estratificado é garantir a proporção da distribuição original de classes, tanto no treino quanto no teste, para que a gente não veja um problema muito diferente em termos de distribuição de classes em treino e teste. O holdout, claro, ele tem a super vantagem de ser simples, né, uma mera divisão aleatória, no máximo estratificando, porém ele não é recomendado se a gente não tiver um conjunto de dados muito grande, se a gente não tiver algo do tipo milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de objetos. Por quê? Porque se a gente aplicar holdout num volume de dados pequenos, eu tenho só 100 objetos, eu tenho 50 objetos, coisas que vão acontecer. A gente possivelmente vai utilizar poucos dados durante o treinamento e utilizar poucos dados no treinamento, a gente corre o risco de não aprender o suficiente sobre o fenômeno. A gente corre o risco de underfitting. E o que acontece, se a gente está fazendo holdout em volumes de dados pequenos, é que o modelo começa a ficar sensível à divisão. Então, quanto menor o conjunto de treinamento que eu tiver, então mais instável ou maior a variância vai ser do modelo que eu vou gerar, né? E quanto menor foi o teste, então se poucos dados que eu tenho, eu jogo quase tudo no treino, eu tenho pouco no teste, quanto menor foi o meu conjunto de teste, menos confiável vai ser a minha estimativa do poder de generalização do modelo, a minha estimativa do erro de generalização do erro estimado que o modelo vai ter em dados que ele nunca viu. Se a minha estimativa não é confiável, não adianta eu ter uma estimativa não confiável, basicamente. Se eu não vou confiar para usar no mundo real, para que eu estou estimando? E a solução, então, quando eu tiver pequenos volumes de dados, é utilizar algum dos métodos de reamostragem. Esses métodos de reamostragem vão se utilizar não de uma divisão entre treino e teste, mas de várias divisões. Então, eu vou falar para vocês de 3 desses métodos de reamostragem: o Random Subsampling, Cross Validation, com o Leave One Out, que é uma variação de Cross Validation, e a gente termina falando de Bootstrap. Começando pelo Random Subsampling, basicamente o que o Random Subsampling faz é executar várias vezes, vários holdouts, várias divisões. Então eu tenho várias divisões, eu tenho P divisões dos dados entre treinamento e teste, sempre garantindo, obviamente, que essas divisões são mutuamente exclusivas, que não há intersecção dos conjuntos de treinamento e teste, ainda que essas divisões sejam aleatórias. E qual vai ser o meu erro de generalização estimado, já que eu vou ter vários treinamentos e vários testes? Se eu vou ter vários treinamentos e vários testes, eu vou estar gerando vários modelos, vou estar aplicando esses modelos nesses testes, então eu vou ter várias estimativas, né, de cada um desses modelos nesses conjuntos de teste. O meu erro de generalização, basicamente eu vou computar então para cada divisão, para cada modelo treinado eu vou computar alguma medida de erro ou de acerto nos dados de teste, e o meu erro de generalização que eu vou estimar vai ser a média dos erros dessas diferentes divisões. Isso vai me permitir então uma estimativa de erro mais realista, porque agora se eu fizer várias divisões, tem menos risco então de eu dar o azar, por exemplo, de nos dados de treinamento só caíram objetos mais simples de classificar, enquanto que no teste são mais difíceis. Então eu subaprendo do fenômeno porque eu só vi dados simples. Então esse tipo de coisa que a gente quer evitar, conforme o aumento do número de divisões, isso vai ficando mais difícil. Porém, notem que num random subsampling eu não tenho um controle do número de vezes que cada objeto está aparecendo no treino e no teste. Então, um exemplo aqui só para mostrar para vocês de random subsampling. Imagina um conjunto aqui, nesse caso do slide super pequeno, né, só 8 objetos. Imagina que eu vou fazer random subsampling com P igual a 3, ou seja, eu vou fazer 3 divisões, 3 holdouts, e que cada holdout eu estou dividindo os dados de treino e teste, 50% para treino, 50% para teste. Então, no primeiro dos holdouts, na primeira divisão, imagine que os objetos 2, 4, 6 e 7 caíram no treinamento, vai ser com eles que eu vou treinar o modelo. Uma vez treinando o modelo, eu vou aplicar o modelo nos objetos 5, 8, 1, 3 e vou computar o erro ou o acerto desse modelo nesses 4 objetos. Eu vou ter uma medida de erro, eu anoto.
vai ser a minha medida E1. No meu segundo random subsample, caiu o objeto 5, 3, 4 e 8 no treino e 1, 7, 6, 2 no teste, mesma coisa, treino com 5, 3, 4, 8, gera o modelo, aplico esse modelo em 1, 7, 6, 2, vejo, anoto o erro então, desse modelo nesses 4 objetos, anoto E2, e na minha terceira divisão, os objetos que caíram no treinamento foram 3, 7, 5, 4 e no teste 2, 8, 1, 6. Anoto esse valor, basicamente o meu erro de generalização estimado, o meu erro estimado então no modelo, de um modelo que seja treinado com todos esses 8 objetos, meu erro estimado é a média desses 3 erros. Então, E1 mais E2 mais E3 dividido por P, P é 3, E1 mais E2 mais E3 dividido por 3 é a média aritmética, então, do número de erros computados na divisão. Então, o que esse valor de erro estimado me dá é o erro que eu estou estimando de um modelo que seja treinado com esses 8 objetos. É o erro que ele deve possivelmente ter, estima-se que ele vai ter, em dados que eu nunca vi. Então, coisas que vocês podem notar, por exemplo, o objeto 4, ele sempre caiu nesse meu processo de random subsample apenas no treinamento, eu nunca vi 4 no teste. Enquanto que o objeto 1, por exemplo, ele sempre caiu no teste, eu nunca vi 1 no treino. Então, o que acontece é que quando eu tiver, então, um número baixo de P, um valor baixo de P, ainda assim está suscetível que esse tipo de coisa aconteça, e se esse tipo de coisa acontecer, pode ser então que eu não esteja vendo alguma parte do fenômeno que me seria interessante ver. Por isso que o random subsample o ideal é aumentar o número de divisões, mas claro, quanto mais divisões eu faço, mais vezes eu tenho que treinar o modelo, mais custoso esse processo todo fica. Uma alternativa ao random subsampling, onde a gente tem o controle de quantas vezes cada objeto aparece na divisão de treinamento e de teste, é o que a gente chama de cross-validation, ou validação cruzada. Basicamente a gente chama esse método da validação cruzada de K-folds, ou K-fold cross-validation, ou validação cruzada de K-pastas, ou K-divisões. Basicamente, em validação cruzada de K-folds, cada objeto participa um mesmo número de vezes de treinamento, vão ser K menos uma. Aqui K vai ser um parâmetro que vocês vão definir, 2, 3, 4, 10. Então cada objeto vai aparecer sempre K menos uma vez como treinamento e uma única vez como objeto de teste. A ideia sendo que então eu vou ter essas K divisões, eu vou ter K testes, então eu vou ter K medidas de erro, e o meu erro estimado vai ser a média então dessas K medidas de erro, o erro dessas K partições. Um exemplo típico que a gente vê na literatura para valor de K, é algo que a gente não mexe muito, e que os estatísticos dizem que funciona bem, é a validação cruzada de 10 folds. Então, fazer 10 divisões aleatórias nos dados. Então, vou mostrar para vocês o que seria um cross-validation. Eu não mostrei com 10 divisões simplesmente por falta de espaço nos slides, então eu vou mostrar a validação cruzada de 5 folds. Embora, claro, seja genérico o suficiente para vocês imaginarem como seria de 10 folds. Então, imagina que aqui estão todos os meus dados anotados. Então, objeto 1, 2, 3, 4, 5, até o 100. Né? Imagine que se eu faço validação cruzada de 5 folds, o que eu estou fazendo, eu estou embaralhando primeiro esses objetos na base de dados e depois dividindo a base de dados em 5 partes iguais. Então imagine que cada uma dessas 5 partes tem a mesma quantidade de objetos. Se eu tenho 100 objetos no total, eu tenho 20 objetos aqui. Então 20, 40, 60, 80, 100. Notem então aqui eu tenho os 20 objetos que foram, como eu embaralhei, né, aqui eu posso ter o objeto 1, o 17, o 14, o 93 e assim por diante, 20 objetos. Aqui eu vou ter outros 20, aqui outros 20 e assim por diante. Então são divisões mutuamente exclusivas, elas não compartilham objetos. Uma vez eu tendo os meus 5 folds, as minhas 5 divisões, eu inicio o processo. Então eu vou fazer K treinamentos e testes. Então no meu primeiro treinamento, processo de treinamento e teste, eu vou treinar o algoritmo com os objetos que estão nos primeiros 4 folds, que são esses 4 em azul. Gero o modelo, uma vez gerado o modelo, eu aplico o modelo nos objetos que estão nesse quinto fold e anoto o resultado. Anoto então minha estimativa de erro na primeira iteração da validação cruzada. Na segunda iteração eu faço o mesmo processo, só que agora eu vario o meu fold de teste. Antes eu treinava com 1, 2, 3, 4 e testava no quinto, agora eu treino com 1, 2, 3, 5 e testo no quarto fold. Lembrando que folds são conjuntos de objetos. Na terceira iteração, agora eu vou treinar com 1, 2, 4 e 5 e testar com o terceiro fold. Na quarta iteração eu treino com 1, 3, 4, 5, testo no segundo fold. E na quinta iteração eu treino com 2, 3, 4, 5, testo com o primeiro fold.
Então note que o que acontece é que cada objeto apareceu exatamente 4 vezes nos dados de treinamento, então contem aí cada fold é um balaio de objetos mutuamente exclusivos, então cada objeto está aparecendo sempre 4 vezes como azul, 4 vezes como treinamento, e uma única vez como teste. Em 5 iterações, então eu tenho a geração de 5 modelos e a aplicação de 5 modelos em dados diferentes, então eu tenho 5 estimativas de erro, eu vou fazer a média dessas estimativas, e no final eu vou ter então o erro estimado. O erro de um modelo que é gerado a partir de um treinamento com todos os dados que eu tenho disponíveis anotados, vai ter em dados que eu nunca vi. É isso que eu quero dizer. Para classificação, a gente também recomenda que o processo de validação cruzada de K-folds também seja estratificado, ou seja, de novo, se eu tenho um problema de duas classes, a classe A e a B, e se essa distribuição é 60% dos objetos aqui são da classe A e 40% da classe B, eu vou tentar manter essa proporção 60-40 em todos os meus folds. Certo? Pois bem, uma variação de validação cruzada de K-folds é o que a gente chama de Live-on-out, protocolo Live-on-out. Então, o protocolo Live-on-out é a validação cruzada de K-folds quando K é igual a N, onde N é o meu número total de objetos que eu tenho anotados, né? Objetos que eu tenho supervisão. Então, seria equivalente a eu dizer, se eu tenho 100 objetos na base de dados, eu vou gerar 100 modelos e testar cada um desses modelos uma vez. Então, eu vou ter 100 testes, 100 estimativas. Onde em cada iteração eu treino com todos os objetos menos um, e o único objeto que eu separei eu testo. Cada objeto vai aparecer uma única vez. A diferença é que o objeto vai definir a estimativa de erro da sua iteração por vez. Então, assim como na validação cruzada de K-folds, o erro estimado pode ser a média dos K-erros de teste. Nota que isso é computacionalmente super caro, principalmente quanto maior o meu volume de dados. Então, na verdade, Live-on-out é o tipo de validação cruzada que a gente usa quando a gente tem realmente poucos dados. Então, se eu tenho 20 objetos na minha base, ou 50 objetos, máximo 100, se eu consigo executar 100 vezes o meu modelo, né? Se isso é factível para mim em termos de computação, de poder computacional que eu tenho disponível, em termos de recurso, ok, mas mais que isso vai ficar inviável. Dificilmente, nunca vi em bases de dados com centenas de milhares de objetos ou milhões de objetos, alguém fazendo Live-on-out. Ninguém tem paciência para gerar milhões de modelos e fazer milhões de avaliações. Vários artigos científicos já mostraram que validação cruzada com 10, onde o valor de K mágico de 10, validação cruzada de 10 folds, é um bom aproximador de Live-on-out. Então, Live-on-out me dá uma estimativa de erro mais não tendenciosa, com menos viés, uma estimativa de erro que tende ao que a gente chama do verdadeiro erro de generalização, né? Esse erro desconhecido em dados não vistos, mas que mais se aproxima a esse verdadeiro erro. Mas que se eu tenho mais dados, a validação cruzada de 10 folds geralmente aproxima bem ao verdadeiro erro de generalização. E uma última variação de cross-validation, ela surgiu no final dos anos 90, embora hoje em dia eu veja pouca gente utilizar esse tipo de validação cruzada, ainda que seja importante que você saiba que existe, é o que a gente chama de validação cruzada 5x2. Basicamente a gente faz uma divisão 50% entre treino e teste, e a validação cruzada 5x2 equivale a realizar 5 vezes um cross-validation de 2 folds. Então o que eu quero dizer com isso? Aqui o meu pseudocódigo. Eu tenho meus N objetos anotados, então eu vou fazer 5 iterações. Então na primeira iteração, divido meus dados ao meio, de maneira aleatória, em duas metades. Uso a primeira metade para treinar um modelo, e no modelo resultante eu testo na segunda metade, anoto o resultado. Depois eu inverto. Uso a segunda metade para treinar um modelo, e o modelo resultante eu testo na primeira metade, anoto o resultado. Então eu tenho 2 resultados aqui, como eu tenho 5 iterações, no final eu vou ter 10 resultados, e eu vou fazer a média desses 10 resultados como sendo então meu erro estimado. O autor desse trabalho, que é o Thomas Dietrich, que é um pesquisador, se não me engano ele está na Universidade de Michigan, mas eu posso estar enganado, mas é um pesquisador famoso de aprendizagem de máquina, ele diz que não tem por que executar mais do que 5 vezes esse processo, porque já começa a ter uma sobreposição grande dos conjuntos, já que eu faço aleatoriamente divisões em 50-50, que dificilmente então vai me adicionar nova informação, então não tem muito mais o porquê eu fazendo 5 vezes. E se eu executar menos que 5 vezes, o que acontece é que eu vou ter menos de 10 divisões, menos de 10 resultados. E menos que 10 partições ele argumenta, do ponto de vista estatístico, que é insuficiente para eu ajustar isso a uma distribuição e fazer teste de hipótese.
para que eu tenha confiabilidade então no meu resultado, com esses meus 10 valores, e eu possa dizer, não, esses 10 valores são significativos, é uma amostra significativa da minha população para que eu possa tirar conclusões. Então esse é o processo de validação cruzada 5x2. E o último protocolo que eu quero falar para vocês é o que a gente chama de protocolo Bootstrap, que ele costuma funcionar melhor do que o cross-validation para conjuntos muito pequenos, ainda que hoje em dia em conjuntos muito pequenos a gente costuma não usar Bootstrap, a gente costuma usar Live on Out. Mas a ideia de Bootstrap é a seguinte, também para que vocês têm que saber, né, se forem trabalhar com aprendizagem de máquina e virem artigos e trabalhos e experimentos fazendo esse tipo de análise, a ideia de Bootstrap é que em vez de a gente pegar os dados e dividir em subconjuntos, a gente não vai utilizar subconjuntos dos dados. A gente vai utilizar subamostras. Então o que a gente vai fazer em Bootstrap, em cada iteração, e Bootstrap a gente vai rodar várias iterações, é o que a gente chama de amostragem com reposição do conjunto total de objetos anotados. O que significa fazer amostragem com reposição? Então, vamos primeiro entender a amostragem sem reposição. A amostragem sem reposição é aquela que é feita na loteria. Eu tenho 60 bolinhas, por exemplo, sorteio as bolinhas, tiro a primeira bolinha. A bolinha é o 7, e essa bolinha eu tirei do balaio das bolinhas e botei em cima da mesa. Significa que quando eu for sortear uma próxima bolinha, eu não posso tirar o 7, porque o 7 eu já tinha tirado pela primeira vez. Isso é amostragem sem reposição. A amostragem com reposição é o contrário. Se eu tirei a bolinha, é um 7, eu anoto que eu tirei o 7 e eu jogo o 7 de novo para o balaio. Significa que pode ser que eu dê a sorte ou o azar de tirar novamente o número 7. Isso é amostragem com reposição. Então, o que a gente vai fazer é amostrar com reposição N objetos dos nossos N objetos. Então, se eu tenho 100 objetos anotados, eu vou fazer 100 sorteios, porém com reposição. O que vai acontecer é que, como eu estou fazendo sorteios com reposição, é que vários objetos que eu vou sortear vão repetir. E se vários vão repetir e eu vou fazer 100 sorteios e eu tenho 100 objetos no total, se vários vão repetir, significa que vão ter alguns deles que não vão aparecer, que não vão ser sorteados. Então, desses 100 objetos que eu sortear com repetições, eu vou utilizar como treinamento. E todos aqueles que não apareceram, que não foram amostrados, eu vou utilizar como teste. Uso o treinamento para treinar um modelo e aplico eles no teste. E isso é uma iteração de Bootstrap que eu vou fazer B iterações. E aí existe toda uma análise estatística mostrando que, claro, quanto maior o conjunto de dados, mais isso é verdade, mas que se o meu conjunto original tem N objetos, que a minha amostra que eu faço de tamanho N com reposição, ela tende a ter aproximadamente, e o valor vai convergindo para esse número conforme N vai ficando grande, aproximadamente 63,2% dos objetos originais. Ou seja, eu tenho quase 37% de cópias, de réplicas, graças ao processo de reposição. Então significa que é como se o meu treino tivesse aqui quase 2/3 de objetos e o meu teste quase 1/3. Eu faço esse processo, repito esse processo B vezes, por exemplo, 10 vezes. E no meu resultado final vai ser então a média dos B experimentos, a média das 10 taxas de erro que eu obtive em cada um dos meus 10 testes, os meus B testes. O Bootstrap no passado ele era muito utilizado, mas agora geralmente se a gente tem um conjunto pequeno de dados onde seria aplicável normalmente Bootstrap, a gente costuma fazer Live on Out, validação cruzada do tipo Live on Out, deixa um file. Existem variações do Bootstrap, como 1.632, mas isso daqui eu deixo de interesse para vocês procurarem e eu vou deixar também artigos sobre isso no Moodle. Pois bem, a gente acabou então essa primeira parte mais curta da aula, que era falando sobre os protocolos. Então, ok, agora eu sei dividir meus dados em treinamento e teste, eu vou usar algum algoritmo, eu vou treinar esse algoritmo com os dados de treinamento, que vai me gerar um modelo, e eu vou aplicar esse modelo nos dados de teste. Agora, então, o objetivo da aula vai ser essa parte da aplicação do teste. Como é que eu mensuro o desempenho do modelo nos dados de teste? É isso que a gente vai ver agora. Basicamente, então, nosso principal objetivo, o principal objetivo de qualquer modelo supervisionado, vai ser prever com maior sucesso o valor do atributo-alvo para objetos que eu nunca vi, para os meus objetos que eu estou usando no teste para estimar o erro, e depois no futuro, quando eu for botar isso em produção. Então, o que eu quero é errar o mínimo possível. Existem, obviamente, na literatura, muitas medidas, uma variedade grande de medidas que me permitem quantificar, então, que me permitem gerar números, valores quantitativos,
para indicar desempenho preditivo, ou seja, quão bem eu estou prevendo ou estimando os valores do atributo-alvo. É importante que vocês saibam que assim como não existe um melhor algoritmo de aprendizagem de máquina para todas as situações, cada medida também vai ter um viés, ou seja, cada medida vai dizer que o modelo é bom sob uma determinada ótica. Então, as medidas também seguem o teorema do no free lunch. Não existe uma medida absoluta que me resolva todos os tipos de problemas. Existem problemas diferentes, com objetivos diferentes, e que pode ser, então, que algumas medidas sejam mais adequadas que outras, conforme a cara do problema. Quando eu tenho problemas de regressão, essas medidas elas vão ser medidas de erro, já que eu tenho um valor contínuo que eu quero prever. Então eu estou prevendo um valor contínuo e um valor correto é um valor contínuo, vai ser alguma medida de erro, né? Alguma subtração, ou obviamente coisas mais sofisticadas, coisas como o erro quadrático médio, a raiz do erro quadrático médio, o erro absoluto médio, e existe uma dezena, pelo menos, ou mais de medidas de erro para problemas de regressão. Na aula de hoje, como nosso tempo é limitado também na disciplina, a gente vai fazer um foco todo em problemas de classificação. Então nós vamos ver medidas de desempenho preditivo de modelos supervisionados para problemas de classificação, problemas onde a variável que eu quero estimar é discreta. Então nós vamos ver coisas como acurácia e erro de classificação, várias medidas a partir da matriz de confusão. A gente vai ver, existem coisas como curvas, pressão, revocação e curvas ROC, a gente vai ver curvas ROC, existe uma medida chamada kappa, etc, etc, etc. Então vamos ver pelo menos aquilo que é principal, aquilo que é mais utilizado na prática hoje em dia. A mais clássica então de todas as medidas é o que a gente chama da taxa de classificação incorreta, ou simplesmente de erro de classificação. Em inglês vocês vão ver como misclassification rate. Então o erro de classificação nada mais é do que eu pegar o meu modelo nos dados de teste, aplicar sobre meus N objetos de teste. Como o valor da variável que eu estou prevendo é discreto, ou eu acertei a classificação ou eu errei a classificação. Então eu conto o número de erros e divido pelo número de objetos onde eu testei. Isso vai me dar uma taxa, me dar um valor entre 0 e 1, então um valor percentual do número de acertos, é a minha taxa de classificação incorreta. Em aprendizagem de máquina, geralmente a gente não gosta de ser muito negativo e falar de erros, então a gente gosta muito de falar de acertos. Vamos pensar em termos de acertos. E aí existe então o complemento da taxa de classificação incorreta, que é a taxa de classificação correta, que basta que eu conte então os acertos sobre o número de objetos. A taxa de classificação correta a gente costuma chamar um nome que não existe em português, mas que a gente inventou e adotou amplamente, a gente chama de acurácia. O do inglês é accuracy. Por que a gente chama de acurácia se é uma palavra que não existe em português, né? Basicamente porque uma boa tradução de acurácia em termos de desempenho de classificação seria precisão. Quão preciso é o meu classificador na hora de fazer a predição. O problema é que existe uma medida em inglês chamada precision, que alguém traduziu antes de traduzir classificação correta, alguém traduziu precision como precisão. Então não dava para ter duas medidas diferentes com o nome de precisão. Logo a taxa de classificação correta ficou com o nome de acurácia. Nota que ela é uma medida complementar à medida de erro, é 1 menos a taxa de erro. As duas medidas são entre 0 e 1, onde 1 eu tenho 100% de acerto ou 100% de erro, e uma medida é simplesmente 1 menos a outra medida. São complementares. Se eu computei uma, eu não preciso computar a outra, porque ou eu acertei ou eu errei, não tem uma terceira opção. Então, no inglês, accuracy, a acurácia, ela é uma medida que ela trata igualmente todas as classes do problema. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu não posso usar a acurácia, ou eu não devo usar a acurácia, quando eu tenho problemas de classificação que a gente chama de problemas de classes desbalanceadas, problemas de desbalanceamento de classes. Então, problemas de classes desbalanceadas são aqueles problemas, por exemplo, que eu tenho 90% dos objetos de uma classe e só 10% da outra, ou 99% de uma e só 1% da outra. A gente não deve usar a acurácia nesse tipo de problema, porque ela é uma medida que tende a privilegiar a classe majoritária. E a gente já vai entender o porquê disso. Sendo que na grande maioria dos problemas que são altamente desbalanceados, 90-10, 99% 1, entre classes, pensando em duas classes só, na vasta maioria desses problemas, a classe interessante, a classe que nos é inclusive prioritária e que a gente quer prever com mais interesse é justamente a classe rara, a classe que aparece pouco. E se a acurácia privilegia a classe que aparece muito, eu não tenho como saber se o classificador está indo bem ou não. Por que ela privilegia a classe majoritária? Vamos pensar num problema que eu tenho duas classes. Que a classe 1 tem... Eu tenho 9.990 objetos anotados da classe 1 e só 10 objetos anotados da classe 2. Isso aqui pode ser uma doença, por exemplo, que de 10 mil pessoas...
10 acusaram ter o coronavírus e 9.990 acusaram não ter. Notem que é um problema altamente desbalanceado. Eu tenho 99,9% de objetos de uma classe e 0,1% de objetos de outra classe. Se eu fizer, então, um modelo de classificação que não é sequer inteligente, né, um modelo de classificação que me diz que, independentemente do paciente que entrar então, no consultório, ele classifica o paciente como sendo um paciente saudável, sem coronavírus. Se a gente, então, utilizar esse modelo, botar em prática no mundo real, no mundo que eu tenho uma distribuição das classes como essa, o que vai acontecer é que esse modelo ele vai ter, se eu for medir a acurácia, a taxa de acerto dele, ele vai ter uma acurácia por volta de 99,9% de acerto. Então, imagine eu chegando para vocês dizendo, eu criei um modelo que prevê coronavírus e o meu modelo tem 99,9% de acurácia. Vocês vão dizer, meu Deus, é um modelo incrível, vamos botar isso em produção, ele só está errando 0,1%. Mas aí que está, o 0,1% que ele erra é justamente todo mundo que tem o coronavírus. Então a acurácia torna-se uma medida totalmente inútil para um problema desse tipo. Então dizer que algo tem 99,9% de acurácia num problema que eu tenho um desbalanceamento de classes da ordem de 99,9 para 0,1 não é me dizer nada. Não é me dizer absolutamente nada. Geralmente, quando eu tenho um problema de classificação do tipo classificação binária, então um problema de classificação de duas classes, salvo algumas exceções, existem várias, né? Eu posso querer classificar gato ou cachorro, eu posso querer classificar, não sei, classes que são similares e que não têm grande interpretação. Mas a questão é que existe um grande número de problemas em que eu tenho uma classe que eu tenho maior interesse, que geralmente é a classe que eu chamo dos positivos, os objetos positivos. Normalmente é a minha classe rara ou a minha classe minoritária. E essa nomenclatura de objetos positivos vem da medicina, vem de dar positivo com relação a um exame, de dar positivo para uma determinada doença. Então, geralmente em problemas desse tipo, doente, saudável, ou até coisas do tipo, o meu e-mail é spam ou não spam, então a classe spam geralmente é a rara ou a minoritária, a classe doente, a classe rara ou minoritária, esses caras são geralmente os objetos positivos. Os demais objetos, os que seguem o padrão comum, o esperado, ou ser não spam, ou ser saudável é o que é esperado, são os objetos que eu chamo da classe negativa, são os meus negativos. Em alguns problemas de classificação binária, positivos e negativos, os erros têm igual importância, então é igualmente ruim eu errar positivos e errar negativos. Mas tem vários outros problemas que os erros têm prioridades distintas, os erros têm custos distintos. Às vezes é mais custoso eu errar um objeto de uma classe do que de outra. E um exemplo absolutamente tradicional disso é, de novo, um exemplo da área da saúde, é eu fazer um diagnóstico negativo para um paciente, para um indivíduo que está, na verdade, doente. Então, se um indivíduo tem algum tipo de câncer e eu vou lá e dou certeza para ele que ele não tem essa doença, possivelmente ele vai ir para casa, vai ficar mais despreocupado, mas ele pode vir a óbito por causa da doença, simplesmente porque a gente não previu que ele estava doente. Notem que esse tipo de erro é um erro muito mais drástico do que um indivíduo que estivesse saudável, que eu tivesse dado para ele um diagnóstico positivo, um diagnóstico de doente. Então dizer que alguém tem câncer quando na verdade essa pessoa não tem, obviamente eu vou estressar a pessoa e posso até fazer com que ela eventualmente possa vir fazer algum tipo de tratamento que não precisasse, que pode dar algum dano para ela, mas no geral eu não vou, é difícil que eu vá causar consequências sérias para essa pessoa, como a consequência de dar um diagnóstico negativo se ela de fato estiver doente. Basicamente, em classificação binária, então, eu tenho dois tipos de erro, que a gente costuma chamar também com nomenclatura específica da área. Quando eu classifico um objeto que é negativo como positivo, eu tenho o chamado falso positivo, FP, ou alarme falso. Isso a gente vê muito na estatística e também na área médica como o erro do tipo 1. Então, o erro do tipo 1 é um objeto que é da classe negativa e o meu modelo diz que, na verdade, não. Na verdade, ele é da classe positiva. Então, ele é um erro, mas é um erro do tipo um falso positivo. Então, é a mesma coisa a mulher não estar grávida e o exame indicar que ela está grávida. Isso é um falso positivo. Erro do tipo 1. Por exemplo, um paciente diagnosticado como doente, embora ele esteja saudável.
naquele nosso caso, no exemplo do diagnóstico de câncer, é um erro ruim, mas não é um erro tão grave quanto o outro tipo de erro, que é o falso negativo, que é classificar o objeto que é positivo como sendo negativo. Aqui é o que a gente chama do erro do tipo 2. Então, o fato do paciente ser diagnosticado como saudável, mas na verdade ele estava doente. Ou ele está doente. Então, esse o erro do tipo 2, nesse cenário, é muito mais grave do que um erro do tipo 1. E é comum eu conseguir fazer um mapeamento de uma série de medidas e uma série de tipos de erro através do que a gente chama de uma matriz de confusão. Então, ela tem esse nome de matriz de confusão, um nome interessante até, porque muita gente faz confusão ao montar esse tipo de matriz. A matriz de confusão também é chamada, em muitos casos, e na estatística, de tabela de contingência. Mas, basicamente, ela apresenta a seguinte estrutura. Então, vamos pensar num problema de 3 classes. Classe A, B e C, né, que eu quero classificar. Então, uma matriz de confusão, o que a gente coloca numa matriz de confusão é... Aqui eu botei nas colunas, então as classes, né, A, B e C. Então, o que eu tenho nas colunas são os objetos que realmente são da classe A, realmente são da classe B, realmente são da classe C. Então, os objetos que são realmente da classe A são 30. Os objetos que são realmente da classe B são 50. Objetos que são realmente da classe C são 20. Nas linhas, eu boto as classes que o meu modelo previu, fez a predição com relação ao problema. Então, o meu modelo previu 35 objetos como sendo da classe A. Meu modelo previu 40 objetos como sendo da classe B. E o meu modelo previu 25 objetos como sendo da classe C. E é justamente na intersecção, então, da linha com a coluna, que eu tenho valores que têm um significado. Então, por exemplo, eu tenho 25 objetos que são da classe A e que o meu modelo acertou como sendo da classe A. Eu tenho 40 objetos que são da classe B e que o meu modelo acertou como sendo da classe B. E eu tenho 20 objetos que são da classe C e o meu modelo acertou como sendo da classe C. Então, nessa diagonal principal aqui, a gente diz que a gente tem os acertos. E nota que todos os valores que estão fora dessa diagonal, e que aqui eu botei em vermelhinho, já que o resto são zeros, são os erros. Então, eu tenho 5 objetos que são da classe A, mas o meu classificador, meu modelo, previu como sendo da classe C. Eu tenho 10 objetos que são da classe B, mas que o meu modelo previu como sendo da classe A. Eu consigo extrair, então, a medida de acurácia dessa matriz de confusão, dessa tabela de contingência, simplesmente somando os valores da diagonal principal, dividindo pelo somatório de todos os valores da tabela. Então, aqui eu vou ter 85 valores nessa diagonal principal, dividido por 100 valores que eu tenho no total da tabela. Aí isso me dá uma acurácia de 0,85 ou 85% de acerto. Obviamente, erro é um menos acurácia, eu tenho 15% de erro, ou somar o que está fora da diagonal principal, 15, e dividir pelo total. 15 em 100, 15%. Eu tenho o caso especial da matriz de confusão, que é a matriz de confusão binária. Então, para esses problemas que eu costumo dizer, que é o problema que eu tenho a classe positiva e a classe negativa. Então, eu monto ela da mesma estrutura, eu botei a classe verdadeira nas colunas, a predição nas linhas. O que vai mudar, então, na minha matriz de confusão binária é que cada uma das minhas células vai ter um nome bonitinho, um nome específico, e é a partir desses nomes que a gente vai montar uma série de medidas de avaliação. Os nomes são os seguintes. Então, todos os objetos que são da classe positiva e que o meu modelo previu corretamente como sendo da classe positiva, eu vou chamar de verdadeiros positivos. Então, é positivo e o modelo acertou como sendo positivo. São os verdadeiros positivos. De maneira análoga, todos os objetos que são da classe negativa e o meu modelo acertou como sendo da classe negativa, eu vou chamar de verdadeiros negativos. Verdadeiros positivos, verdadeiros negativos são os meus acertos. Os acertos com relação aos positivos, os acertos com relação aos negativos. E aqui, os erros ou os falsos é onde vocês mais se confundem. Então, um objeto que ele é negativo, porém foi previsto como sendo positivo, ele é um falso positivo, ele não é positivo, por isso falso positivo. Ele é um falso positivo que, na verdade, ele é um negativo. Então, objetos que são negativos, porém previstos como positivos, são falsos positivos. Ao ponto que objetos que são positivos, porém o modelo previu como negativo, são os falsos negativos. Falso negativo, ele não é negativo, por isso falso negativo. Ele é positivo.
Então a gente pode entender que a acurácia é verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, que são os meus acertos, dividido pelo total, que é verdadeiros positivos mais verdadeiros negativos, mais falsos positivos mais falsos negativos. O meu erro de maneira análoga, eu mantenho o denominador, o que eu faço é eu inverto, em vez de eu usar os acertos em cima, eu uso os erros em cima. Então, falsos positivos mais falsos negativos pelo total. Então, o erro 1 menos a acurácia 1 menos o erro. Porque eu estou flipando, então, metade do denominador para o numerador, fazendo com que as medidas sejam complementares. Né? Basicamente, eu consigo extrair outras medidas de erro a partir dessa matriz de confusão. Então, vamos parar para olhar o caso dos objetos que são negativos, que realmente são negativos, o caso dessa coluna aqui. Então, se eu somar falsos positivos com verdadeiros negativos, eu tenho o meu total de objetos que são, de fato, negativos. Certo? Eles estão nessa coluna. Então, eu posso mensurar o chamado erro do tipo 1, taxa de falsos positivos, taxa de alarmes falsos ou custo. Tudo isso é a mesma coisa, são sinônimos. O erro do tipo 1, ou TFP, nada mais é do que falsos positivos sobre falsos positivos mais verdadeiros negativos. Ou seja, é o percentual de todos os objetos que são da classe negativa, o percentual que eu errei. Meu percentual de falsos positivos, com relação então a todos os objetos que são da classe negativa, que é a soma dessa coluna. Isso é chamado erro do tipo 1. Eu posso ter o chamado erro do tipo 2, que em vez de eu me preocupar com os objetos que são negativos, eu vou me preocupar com meus objetos positivos. Então, percentual de erro na classe positiva é o erro do tipo 2, ou taxa de falsos negativos. Vai ser o quê? Vai ser os meus falsos negativos sobre o meu somatório de todos os objetos que são positivos. Então, quantos que eu errei, percentual que eu errei, daqueles que são da classe positiva. Quem é que é positivo? Todos os verdadeiros positivos são positivos e todos os falsos negativos também são positivos. Então, isso tudo me dá taxas, tudo me dá valores entre 0 e 1. Aqui tem um exercício, depois vocês podem pausar eu pegar o slide e vocês podem fazer esse exercício. Então, eu dou 3 matrizes de confusão de 3 classificadores diferentes, vocês vão computar acurácia, erro, TFN e TFP. Eu posso falar, eu falei até então, em termos dos objetos nas colunas, que são negativos ou que são positivos, eu posso falar em termos de acertos. Então, existe uma medida na literatura que a gente chama, e principalmente a área médica chama, de especificidade, ou taxa de verdadeiros negativos. Especificidade ou taxa de verdadeiros negativos é a minha taxa de acerto na classe negativa. Então, de todo mundo que é da classe negativa, de todo mundo que está nessa coluna, por isso todo mundo no denominador, quantos que eu acerto? Percentual que eu acerto, por isso verdadeiros negativos no numerador. Então, notem que especificidade ou taxa de verdadeiros negativos, isso daqui vai ser 1 menos a minha taxa de falsos positivos, 1 menos o meu erro do tipo 1, que é o erro na classe negativa. Assim como eu tenho um acerto na classe negativa, eu tenho um acerto na classe positiva. O acerto na classe positiva ele tem vários nomes, onde o nome mais comum dele talvez seja recall. E na medicina a gente chama de sensibilidade, quando a gente fala de exames. Qual é a sensibilidade do exame? Então, o que o exame acerta na classe positiva? Daquelas pessoas que tem que ter, que vão dar positivo para aquele exame. Então, sensibilidade, taxa de verdadeiros positivos, recall, benefício, é tudo a mesma coisa. Revocação sendo a nossa tradução, revocação, não revogação, é revocação sendo a tradução em português de recall. Geralmente eu falo recall e todo mundo costuma chamar de recall. Mas recall, então, é o acerto da classe positiva, então é verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos negativos. Então, falsos negativos mais verdadeiros positivos me dá todos os objetos que são de fato da classe positiva. O percentual que eu acerto, então, verdadeiros positivos no numerador. Isso, obviamente, vai ser 1 menos a minha taxa de falsos negativos, ou 1 menos o meu erro do tipo 2, que é o erro na classe positiva. Que eu só flipo, tiro o verdadeiro positivo daqui e subo o falso negativo. Isso vai me dar o erro do tipo 2, que é a taxa de falsos negativos. E, finalmente, eu tenho uma medida que a gente chama de precision, que é essa que a gente traduziu como precisão, que ela não é em cima nem dos objetos que realmente são da classe negativa, nem dos objetos que são realmente da classe positiva. Ela é em cima dos objetos que o meu modelo disse que são da classe positiva. Então, ela é em cima dessa linha aqui. Então, notem que verdadeiros positivos mais falsos positivos me dá a lista de todos os objetos que o meu modelo classificou como sendo positivo. E o que precision me dá é o percentual
que meu modelo acerta de todos que ele disse que são da classe positiva. Então, dos que ele previu como positivo, qual é o percentual que ele acerta? Ou seja, verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos positivos. Isso é precision. Geralmente a gente usa precision para fazer o que a gente chama de trade-off. Trade-off Precision Recall. Vamos entender um pouco desse trade-off. Então está aqui como é calculado precisão, nessa linha de cima, está aqui como é calculado o recall. A pergunta que eu faço para vocês, e eu quero que vocês pausem o slide para dar uma pensada, é o que acontece se eu desenvolvo um modelo que classifica todos os meus objetos como sendo da classe positiva. Então pensem o que acontece em termos de recall, se o meu modelo classifica todos os meus objetos como sendo positivos. Então pausem o slide e pensem nisso. Quando vocês despausarem o slide, o que eu quero mostrar para vocês é que se vocês fizerem um modelo que não é inteligente, um modelo que independentemente quem chegue então para eu classificar, o objeto que chegue para eu classificar, se eu classificar ele como sendo positivo, isso não é um modelo inteligente, mas basta que eu faça isso para que eu tenha o recall máximo, porque se eu digo que todos os objetos são positivos, o que vai acontecer é que eu não vou ter falso negativo. Eu vou ter o recall máximo porque eu não tenho falso negativo. Eu só tenho como ter falso negativo se eu prevejo algum objeto como sendo negativo. Se eu não prever ninguém como negativo, meu falso negativo vai ser zero. Então o que vai acontecer se falso negativo é zero, eu vou ter um valor de VP, que eu não sei qual é, dividido por ele mesmo. O valor dividido por ele mesmo me dá 1. E 1 é o máximo, o valor máximo que eu posso ter em qualquer uma dessas medidas que são taxas. Então isso me dá o recall máximo. Então olhem que fácil que é conseguir fazer um classificador que tenha o recall máximo, que tenha taxa de acerto na classe positiva máxima. Basta que ele preveja todo mundo como sendo da classe positiva. O que não é muito útil. Então é por isso que existe o trade-off com precision. O que acontece com precision para esses casos? Os casos que eu digo que todo mundo é um objeto positivo. O classificador diz que todo mundo é positivo. Ora, o que vai acontecer, eu não vou ter nenhum falso negativo, mas o que vai acontecer é que vão disparar os meus falsos positivos. Virtualmente não, exatamente todos os objetos negativos da base vão ser classificados como positivos, então todos eles vão formar os falsos positivos. Então o que vai acontecer é que a minha precision vai despencar. Por quê? Porque a minha taxa de falsos positivos vai disparar. Então a precision vai cair muito. Ela não vai ter um valor necessariamente de zero, mas ela vai cair muito, muito mesmo. Então a gente diz que tem que ter um bom trade-off. Não adianta ter recall alto e precision baixo. Assim como não adianta ter precision alto e recall baixo. Eu tenho que ter um bom trade-off entre esses dois caras. E aí foi inventada uma medida para que eu não tenha que ficar analisando essas duas medidas em termos de trade-off. Quanto deu precision? Quanto deu recall? Vou ficar olhando esse tipo de coisa. O que a gente faz, se a gente quer olhar uma medida só, a gente computa a chamada medida F, ou F-measure, ainda conhecida como F-score ou F1 score. Então, F-measure ou F1 score é uma medida parametrizada, mas que a F-measure, a F1, né, ela tem um parâmetro específico. Então, basicamente, ela é duas vezes precision vezes recall sobre precision mais recall. E que se eu fatorar isso daqui, eu chego em duas vezes 1 mais precision mais 1 sobre precision mais 1 sobre recall. Basicamente, o que essa medida está me computando é a média harmônica entre precision e recall. E aí eu sempre pergunto nesse momento na aula se vocês já foram avaliados por algum professor de vocês com média harmônica das avaliações. E aí eu ouso dizer que se vocês fazem PUC desde o início que isso nunca aconteceu, porque avaliar alunos com média harmônica é a coisa de professor carrasco que a gente encontra mais nas federais. Então nem eu que tenho alguma fama de carrasco, eu nunca usei a média harmônica para fazer a avaliação, mas basicamente a diferença da média harmônica para a média geométrica, para a média aritmética, perdão, é que enquanto que a média aritmética então dá igual importância a todas as notas no processo de avaliação, a média harmônica sempre vai puxar para o menor valor. Então se vocês fizerem duas provas, uma tirarem 10 e outra tirarem 0, se fizerem a média aritmética isso vai dar 5, mas se vocês fizerem média harmônica vai dar um valor próximo de 0. Ela vai puxar para o pior valor. É por isso que os professores carrascos gostam de fazer a avaliação com média harmônica, para garantir que vocês façam todas as provas e para que vocês tenham um desempenho adequado, que vocês sejam balizados, o desempenho de vocês seja balizado pela menor nota de vocês. Aí essa é a F-measure, então eu faço a média harmônica de precision recall, dessa maneira eu enxergo o trade-off como uma única medida, porque já que vai puxar para o menor dos dois, precision ou recall.
Aqui só um quadro das medidas resumo, um quadro resumo, né, das medidas que eu acabei de apresentar para vocês. A acurácia sendo a taxa de acerto genérica, o erro sendo o menos acurácia, ou seja, a taxa de erro genérica. TFP sendo o erro na classe negativa, o erro do tipo 1, ou custo. Então, o que eu erro na classe negativa? O complemento de TFP, a chamada especificidade, ou taxa de verdadeiros negativos, que é o acerto na classe negativa, ou 1 menos TFP. Eu tenho os acertos na classe positiva, que eu chamo de recall, ou taxa de verdadeiros positivos, ou benefício. E eu tenho o erro na classe positiva, que é o erro do tipo 2, taxa de falsos negativos, 1 menos recall. Eu tenho precision, que não é nem da classe positiva nem da negativa, mas sim a taxa do quanto que eu acerto de todos os objetos que o classificador diz que são da classe positiva. E eu tenho a medida F, ou F1, ou F-score, que é a média harmônica entre precision e recall. Eu quero terminar a aula, e eu vou passar um bom tempo dos próximos slides falando disso, falando de um tipo de análise gráfica, um tipo de análise gráfica que ele é, de novo, muito comum na área da saúde, na área da medicina, da biologia, da bioquímica e assim por diante. São chamados os gráficos ROC. Do inglês, então, gráfico ROC, Receiver Operating Characteristics. Basicamente, então, é uma medida que surgiu da área de processamento de sinais, que usou na parte de análise de radares, nas guerras. Tem toda uma história legal por trás dessa medida, depois vocês podem dar uma olhada na Wikipedia ou afins. Mas basicamente o gráfico ROC é um gráfico, então, num plano cartesiano, onde num eixo X eu vou ter o meu erro do tipo 1, a minha taxa de falsos positivos, ou seja, o meu erro na classe negativa, e no eixo Y desse gráfico, desse plano cartesiano, eu vou ter recall, eu vou ter o acerto da classe positiva. Então, no eixo Y, o acerto da classe positiva, e no eixo X, o erro da classe negativa. Então, vamos ver o exemplo disso e por que é interessante a análise ROC. Imagine que eu tenho 3 modelos, e aqui os valores, então, de acerto na classe positiva na linha de baixo e erro na classe negativa na linha de cima. Tá aqui o meu gráfico ROC, ele é um gráfico bonitinho que a gente costuma traçar essa diagonal aqui, e a gente já vai entender por quê. Ele é um gráfico, então, entre 0 e 1 nos dois eixos, gerando valores entre 0 e 1 nos dois eixos. Esse primeiro modelo, então, ele tem um TVP de 0,4, então TVP de 0,4 e um TFP de 0,3. TFP de 0,3, então ele é um ponto que vai ficar aqui mais ou menos. O segundo modelo tem um TVP de 0,7 e um TFP de 0,5. Então ele vai ficar aqui mais ou menos. E o meu terceiro modelo ele tem um TVP de 0,6 e um TFP de 0,2. Então ele vai ficar exatamente aqui. Pois bem, a gente consegue, plotando esses caras nesse gráfico, ter uma ideia de várias características sobre esses 3 classificadores. E aí agora a gente já vai entender o porquê. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês, eu peço que pausem os slides também e tentem parar para pensar, seria o classificador ideal, aquele que acerta tudo que a gente quer que acerte, todos os objetos da classe positiva e negativa. Ele fica em uma região dentro desse quadrado unitário, que é o gráfico ROC. Onde exatamente está o classificador ideal? Então pausem o vídeo e deem uma pensada. Agora que vocês despausaram, já deram uma pensada, vocês vão perceber que o modelo ideal ele fica aqui no extremo noroeste, ele fica no ponto 0,1 do gráfico. Por que aqui? Porque o meu modelo ideal ele tem que não errar ninguém da classe negativa, ele tem que ter um TFP de 0, e ele tem que acertar todo mundo da classe positiva, ele tem que ter um recall, um TVP de 1. Por isso que ele é o ponto 0,1, por isso que ele fica aqui no gráfico ROC. Esse é o meu modelo ideal. Mas esse ponto do gráfico ROC não é o único ponto especial, com alguma interpretação, com alguma intuição do que significa. Os outros pontos, todos os outros extremos, também têm significados muito específicos. Então, o que é o ponto 00? O que é um modelo? O que está fazendo o modelo 00? Então, notem o modelo no ponto 00, que tem TFP 0 e recall 0, ele tem uma característica especial. Que característica é essa? Pausem o vídeo e deem uma pensada. Agora que vocês despausaram, se vocês pensaram corretamente, olha, se ele tem TFP de 0, significa que ele acerta todo mundo da classe negativa. Ele não erra ninguém da classe negativa, por isso TFP de 0.
mas ele tem o recall 0, ele não acerta ninguém da classe positiva. Então, se eu consigo acertar todo mundo da classe negativa, mas não acertar ninguém da classe positiva, o modelo, o classificador que está aqui é um classificador aleatório, porém que prevê que todos os objetos são necessariamente da classe negativa. Então, é o meu modelo que só prevê a classe negativa, ele está nesse ponto 0, 0. De novo, ele é um modelo aleatório no sentido de que ele não precisa ter qualquer inteligência, mas ele é um modelo aleatório que as distribuições de probabilidade de cada uma das classes, eu botei toda a massa de probabilidade em cima da classe negativa, 100% de probabilidade de ele prever alguém como sendo negativo, e 0% de probabilidade de ele prever alguém como sendo positivo, 0% de massa em cima da classe positiva. Ainda assim um modelo aleatório, mas é um modelo que prevê todo mundo como sendo da classe negativa. Agora parem para pensar no outro extremo do gráfico, o ponto 1, 1. O ponto 1, 1 também tem uma característica muito bacana e igualmente passível desse tipo de análise de intuição do que esse modelo é. Pausem o vídeo e deem uma pensada. Agora que vocês despausaram, então, basicamente, então, o ponto que está, o classificador que está em cima, o modelo que está em cima desse ponto 1, 1, então ele tem recall máximo, ele consegue prever, acertar todos da classe positiva, porém ele tem taxa de falsos positivos máxima, ele consegue errar todos da classe negativa. No momento que eu acerto todos da classe positiva e erro todos da classe negativa, significa que o meu modelo está, de fato, prevendo todos os objetos como sendo da classe positiva. Então é um modelo que só prevê a classe positiva. De novo, é um modelo aleatório, porém é um modelo que botou toda a massa de probabilidade em cima da classe positiva, 100% de chance de ele prever alguém como positivo, 0% de chance de prever alguém como negativo. E aí o que é bacana no gráfico ROC é que todos os pontos que estiverem em cima dessa diagonal, que sai do ponto 0, 0 e que liga perfeitamente no ponto 1, 1, 1, todos eles dividem uma característica, todos eles têm uma característica em comum. Que característica é essa? Pausem o vídeo e deem uma pensada. Aqui geralmente vocês não acham muito intuitivo saber que característica é essa, mas a característica que todos esses modelos compartilham é que todos eles são modelos aleatórios. Todos são modelos aleatórios, que estão fazendo predições aleatórias. E aí o que muda entre esses modelos para que eles fiquem em posições diferentes nesse gráfico ROC? O que muda é a quantidade de massa de probabilidade em cada uma das classes. Então aqui eu tinha 100% de massa de probabilidade na classe negativa e 0 na positiva. Aqui eu tenho 100% de probabilidade da classe positiva, de massa de probabilidade na classe positiva e 0 na negativa, quando eu for fazer uma amostragem aleatória, né, para os meus objetos. O ponto que estiver em 0,505 é aquele que bota igual massa, é uma distribuição uniforme nas duas classes. Ele dá igual, ele tem um classificador aleatório, mas com igual probabilidade de prever a classe positiva e a negativa. Ele joga a moeda. É a moeda justa, é a moeda não viciada. É um classificador que cai aqui no 0,505. Conforme eu vou subindo, o que está acontecendo é que ele está tirando massa de probabilidade da classe negativa e jogando para a classe positiva. E conforme eu vou descendo desse modelo aleatório de distribuição uniforme, eu estou tirando massa de probabilidade da classe positiva e jogando a negativa. Então aqui eu tenho 50-50, imaginando primeiro o positivo e depois o negativo. 50-50, eu desço aqui, daqui a pouco eu vou ter 40, para cá eu vou ter 40-60, 30-70, 20-80, 10-90, até ter 0-100, onde 100% da massa na classe negativa. 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, 100-0. 100% de massa na classe positiva e 0 na negativa. Então todos os classificadores que eventualmente caírem ao redor dessa linha, vocês já sabem que o desempenho é muito ruim, porque é o desempenho compatível com o desempenho de um modelo aleatório, onde a gente só está shiftando ou mudando a massa de probabilidade da distribuição que a gente está mostrando. E aí uma pergunta que vocês têm que me fazer é, pois bem, Rodrigo, o classificador ideal está nesse canto noroeste, todo mundo que está aqui acima dessa linha a gente sabe que tem um desempenho melhor que o aleatório, porém com características diferentes, né? Quem está nessa linha é desempenho igual ao aleatório, ou seja, totalmente inútil em termos de predição, já que é uma predição aleatória. E quem tem abaixo da linha? Quem está abaixo é pior do que o aleatório. Mas eu quero que vocês tenham conta de uma coisa. Então vamos fazer a análise do ponto 1, 0. Qual é a característica que tem o classificador que está no ponto 1, 0? Pausem e parem para pensar.
Agora que vocês despausaram, vocês se deram conta que o modelo que está em cima desse ponto 1, 0 é um modelo que ele erra todos os objetos da classe negativa. Então, todos os objetos que são da classe negativa ele prevê como positivo. E ele erra todos os objetos que são da classe positiva. Todos os objetos que são da classe positiva, ele tem 0 de recall, ele prevê como sendo negativo. Ora, mas se todos que são negativos ele prevê positivos e todos que são positivos ele prevê negativos, se acontecer do meu modelo, então, quando eu for avaliar ele cair perfeitamente aqui, basta que eu inverta a predição dele, que eu faça a inversão da predição dele, e eu vou ter o modelo perfeito. Então, notem que o gráfico ROC é um gráfico que é como se fosse uma folha de papel dobrada. Na verdade, não existe ser pior que o aleatório. No momento que eu sou pior que o aleatório, basta eu computar, então, eu fazer a inversão entre positivo e negativo, que eu vou cair em cima, na parte de cima do gráfico, modelos que são melhores que o aleatório. Então, se vocês derem o azar, sabe-se lá como, muito possivelmente só com um erro de implementação de um modelo cair exatamente nesse ponto aqui, se vocês inverterem as predições dele, ele passa a ser o modelo ideal. Então, resumindo o gráfico ROC, o classificador ideal está mais a noroeste, e eu tenho uma batalha entre os conservadores e os liberais. Então, assim como na política, o gráfico ROC também é uma batalha de conservadores e liberais, onde conservadores são classificadores que estão mais no canto inferior esquerdo e os liberais mais no canto superior direito. Então, por que conservadores e liberais? Então, todos os modelos que caírem mais ou menos nessa região aqui, que eu estou mostrando no gráfico ROC, né? Nessa região aqui, se eu fosse pintar, por que são, ou aqui, né, até essa metade, por que são classificadores mais conservadores? São classificadores que precisam ter muita certeza que um objeto é da classe positiva para eles de fato dizerem que o objeto é da classe negativa. Então, dado pouca certeza, é o tipo de classificador que prefere prever o objeto como sendo da classe negativa. E por isso que ele tem um recall mais baixo. Tem um recall mais baixo, mas também uma taxa de falsos positivos mais baixa, porque ele precisa ter muita certeza para dizer se o objeto é da classe negativa. Por isso que ele é conservador. Então a pessoa tem que chegar tossindo, com a tomografia, com os pulmões totalmente obstruídos e com todos milhões de exames para que esse classificador, ou para que esse médico que representa esse classificador, dar o diagnóstico então de coronavírus. Ao passo que os classificadores que ficarem nessa região mais aqui, no canto superior direito, são os classificadores mais liberais. São classificadores que precisam de pouca evidência para dizer que um objeto é da classe negativa. Então são classificadores que vão ter taxas de recall mais altas, que vão acertar mais a classe positiva, já que eles precisam de pouca evidência para dizer que alguém é da classe positiva. Mas eles vão ter mais falsos positivos, já que possivelmente eles vão errar também muitos da classe negativa. Então, basicamente, o cara chegou no consultório e deu uma tossida, o médico olha para ele e diz, está com coronavírus. Então, esse seria o classificador ou o modelo liberal. Então, a batalha entre os liberais e os conservadores é essa. E todos os classificadores ao redor da linha central estão, na verdade, tendo um desempenho igual a classificadores aleatórios, mudando, então, a quantidade de massa de probabilidade que a gente bota em cada uma das classes por um sorteio, por uma amostragem aleatória. No gráfico ROC, a gente sabe que e a gente sabe que a aprendizagem de máquina, alguns modelos possuem saídas discretas, áreas de decisão, regras de decisão que a gente não viu, ou SVMs que a gente também não viu, mas que são classificadores, ou KNN, né, que são classificadores capazes de gerar um único ponto nesse gráfico ROC. Porque eles atribuem cada objeto como pertencente a uma única classe. Mas existem vários classificadores, vários modelos de classificação que geram como saída um score associado para cada uma das classes. Então a gente já viu um deles, a gente viu o Naive Bayes e redes bayesianas no geral, que nos permitem quantificar uma probabilidade de classe. Então eu consigo gerar uma probabilidade associada à classe positiva, por exemplo. Isso vai ser verdade também para redes neurais quando a gente for ver redes neurais e regressão logística. Esses classificadores eles permitem não só gerar um único ponto no gráfico ROC, mas me permitem gerar vários pontos num gráfico ROC que eu consigo interpolar e gerar uma curva. E analisar a curva ROC em vez de pontos no gráfico ROC é um mecanismo muito bacana, porque eu consigo fazer uma análise que a gente diz que é uma análise insensível à mudança da distribuição de classes. É uma análise que independente de como tiver distribuído as classes no meu teste, que eu consigo ver a força do meu classificador. Igualmente, né?
Aí isso vai ficar claro agora nos próximos slides, conforme eu vou discutindo com vocês. Mas basicamente, então, todo o algoritmo, ou todo o modelo de classificação que gera scores associados às duas classes, o que eu posso fazer é usar diferentes valores de limiar aí em cima desses scores, com relação à classe positiva, para que eu faça a classificação. Então, no Naive Bayes, lá o que a gente fez, imaginando um problema de duas classes, o que a gente fazia era, ora, se a probabilidade da classe positiva for maior que 50%, eu atribuí o objeto como sendo um objeto da classe positiva, o que a gente chamou de estimativa MAP, né, o maximum a posteriori. Usando então o limiar que a gente usou de decisão, já que é um problema de duas classes, foi o limiar de 50%. Ele é um limiar arbitrário, mas que nos parece fazer todo sentido, que é o limiar que indica justamente o ponto de indecisão e acima desses valores ou menos que esses valores eu tenho mais certeza de uma das classes com relação à outra. Então o que a gente vai fazer agora, em vez de usar um único limiar, esse limiar de 50%, a gente vai usar vários valores de limiar. E a cada valor de limiar que a gente utilizar, a gente vai conseguir plotar um ponto no gráfico ROC. Então se eu digo que basta que eu tenha 10% de probabilidade, basta que o meu modelo gere um score de 10% de probabilidade para a classe positiva, para eu atribuir o objeto à classe positiva, então eu deixo de usar o limiar de 50% e agora eu estou usando o limiar de 10%. No momento que eu faço isso, que o meu limiar é 10%, eu consigo ter valores diferentes para os meus objetos de teste de TVP e TFP. Tendo valores diferentes de TVP e TFP, eu tenho um ponto distinto no gráfico ROC. Então eu vou calcular os meus valores de TVP e TFP para um limiar de 0%, de 1%, 2%, 5%, 10%, para vários limiares, até 90, 95, 99, fazendo com que eu gere então uma sequência de pontos no meu gráfico ROC. O que eu vou fazer em seguida é fazer a ligação desses pontos, na verdade a interpolação desses pontos, gerando uma curva ROC. Então aqui um exemplo de uma curva ROC. Eu utilizei 8 limiares diferentes. Peguei o meu classificador ele me dá como output a probabilidade das classes. Então eu cruzo a probabilidade da classe positiva com esses valores de limiares, me permitindo então gerar todos esses pontos. Depois o que eu faço é interpolo esses pontos, me gerando então o que a gente chama da curva ROC. Isso aqui é uma curva ROC. Então como é que eu faço? Vamos ver um exemplo real, né, de como é que eu computo essa curva ROC, de como é que eu me gero esses vários pontos. Então a primeira coisa que eu faço, eu pego o meu classificador, então aqui os meus objetos de teste, são objetos que são anotados, embora estejam no conjunto de teste, então que eu conheço a classe real desses objetos. Aqui à direita então eu estou mostrando a classe real, onde a classe positiva e a classe negativa. E aqui o que eu fiz foi ordenar meus objetos em ordem decrescente do score. Então, o objeto x6, o meu classificador, vamos supor que é o Naive Bayes, deu que ele tem 90% de chance de ser da classe positiva e 10% da classe negativa. Meu objeto x3 deu 80% de chance, o x2 deu 70%. Então eu faço, aqui eu ordeno conforme o score para a probabilidade da classe positiva, da maior para menor. Certo? Depois eu vou definir vários limiares de decisão, são tetas aqui, e para cada limiar de decisão eu vou classificar os meus objetos. Como é que eu vou classificar meus objetos? Eu vou analisar se o meu score da classe positiva é maior ou igual ao meu limiar de decisão. Se for o fato, eu vou classificar o objeto como sendo positivo. Se não, eu vou classificar ele como sendo negativo. Então imaginem que o meu primeiro limiar é o limiar 0.1. Então todos os objetos que tiverem valor maior ou igual a 0.1 eu vou classificar como sendo positivos. No caso aqui vai ser todos os meus 10 objetos de teste. Então todos eles eu classifiquei como sendo positivos e aí eu contrasto com a classe real e ao contrastar com a classe real eu consigo calcular então verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos, falsos negativos. Consigo calcular toda a minha matriz de confusão e com isso então eu consigo calcular o meu recall e o meu erro do tipo 1 e plotar isso como um ponto no gráfico ROC. Faço isso para o limiar 0,1, depois faço isso para o limiar 0,2. Classifico os objetos, calculo a nova matriz de confusão, novos valores de TVP e TFP, ploto outro ponto no gráfico. Para o limiar 0,3, para o 0,5, faço isso para todos então os limiares possíveis, conforme sejam os valores diferentes aqui. E eu vou ter aqui então vários pontos no meu gráfico ROC. Aqui um exemplo então, para esses valores de limiar. O que eu tenho então em termos de matriz de confusão, o que eu tenho de TVP, que aqui é TPR, né, True Positive Rate, taxa de verdadeiro positivo, e o que eu tenho de TFP, que é o False Positive Rate.
ficou essa curva em vermelho que vocês estão vendo aqui. Pois bem, e aí vocês devem estar se perguntando, tá, Rodrigo, como é que eu calculo a curva ROC de um algoritmo que só gera valores discretos, que ele só me diz se o objeto é positivo ou negativo, que ele não me dá uma probabilidade associada? O que a gente faz geralmente é modifica esses métodos para que eles gerem valores de score. Então, a área de decisão, por exemplo, o que a gente pode fazer é, a gente pega todos, em vez de a gente pegar simplesmente a classificação que o nó folha me dá, eu pego a fração dos objetos de treinamento que são positivos no nó folha que o objeto de teste caiu. Então, se o objeto de teste caiu no nó folha, em que eu tinha para as duas classes 9 objetos de treinamento da classe positiva e 1 objeto de treinamento da classe negativa, eu posso dizer que a probabilidade desse objeto de teste de ser positivo é de 90% e de ser da classe negativa de 10%. Então, posso usar a fração dos objetos de treinamento que estão naquele nó que define a classe, no nó folha, como sendo a probabilidade de classe. Claro que se eu caio num nó folha que ficou lá pelo critério de homogeneidade de classe, eu sempre vou ter 100% da probabilidade daquele objeto ser da classe indicada naquele nó folha. No caso do KNN, vamos imaginar que eu tenho K igual a 3. Eu posso pegar a fração dos K vizinhos mais próximos que pertence à classe positiva como sendo a probabilidade. Então, se dos meus 3 vizinhos mais próximos, 2 são da classe positiva e 1 é da classe negativa, que seria o caso de eu classificar o objeto como sendo da classe positiva, eu posso dizer que a probabilidade da classe positiva, ou que o score da classe positiva, é 2/3, ou 0,66. 0,67 se eu for arredondar. Para SVMs que a gente não viu e não deve ver nessa disciplina, a gente pode utilizar o que a gente chama da distância normalizada do objeto ao hiperplano separador. Depois, se vocês fizerem uma disciplina de aprendizagem de máquina, vocês vão aprender isso direitinho. Mas, basicamente, se eu não tiver nenhuma solução trivial para o meu classificador, o que a gente costuma fazer é combinar, então, modelos em comitês. A gente, então, combina modelos em comitês. Então, o que a gente faz? A gente executa o algoritmo em várias amostragens do conjunto de treinamento, gerando vários modelos, certo? E depois a gente roda cada um desses modelos nos vários conjuntos de testes. O que vai acontecer é que cada um desses modelos vai prever para cada objeto de teste uma das duas classes, ou a classe positiva ou a classe negativa. Então imagine que eu gerei 100 modelos. Chegou o primeiro objeto, o objeto 1 dos dados de teste para classificar. Imagine que 73% desses modelos previram o objeto como sendo da classe positiva e 27% como sendo da classe negativa. Então, eu posso dizer que a fração, então, que o meu score da classe positiva vai ser de 73, assim como o meu score da classe negativa vai ser de 27. Então, é assim que é o jeito que a gente usa comitês para permitir que eu gere curva ROC em modelos que eu não consigo fazer esse tipo de alteração que faz todo sentido. E aí, uma vez que eu tenha a curva ROC, a medida quantitativa que eu consigo extrair da curva ROC é o que a gente chama da área sob a curva ROC, AUC, Area Under the Curve. Então, a área AUC ROC, a área embaixo da curva ROC, é um jeito de eu quantificar com um único valor a qualidade do meu modelo. Já que o meu quadrado é um quadrado unitário, e o meu modelo ideal está a noroeste, eu quero, na verdade, que a área sob a curva ROC, eu quero uma curva ROC que vai deslizando esses eixos aqui, conforme vai mudando os limiares de decisão, que significa que é o classificador ideal, é o classificador que sempre acerta, vai me dar uma área embaixo da curva de 1, uma área total. Como é que eu computo a área embaixo da curva? Vocês já sabem, já fizeram disciplinas de estatística, vocês sabem que para computar áreas de curvas não conhecidas, a gente tem que integrar e fazer a integração com um método bem conhecido. Um dos métodos que a gente costuma ver é o chamado método dos trapézios. Então eu vou tentar aqui com a caneta e com o mouse, vamos ver se eu vou ter sucesso para conseguir demonstrar o método dos trapézios. Basicamente o método dos trapézios é fazer a adição de áreas sucessivas para o trapézio. Então vamos imaginar aqui no meu gráfico ROC, vamos marcar em vermelho aqui os pontos. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto. Os pontos não estão muito claros, mas aqui eu acho que eu tenho outro ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui eu tenho um ponto, acho que aqui mais ou menos eu tenho outro ponto, vamos supor que aqui eu tenho outro ponto, e finalmente aqui eu tenho outro ponto. Então, para eu calcular essa área que dá 0,66, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou sempre analisar dois pontos adjacentes desde o início, mas eu vou começar aqui no meio, principalmente para que isso forme um trapézio, até porque o primeiro ponto, se eu começar pelo primeiro ponto, isso vai formar um triângulo é
a generalização do trapézio, inclusive a forma. Então a fórmula da área do triângulo é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos analisar esses dois pontos aqui. Então esses dois pontos, o que eu sei sobre eles? Então para esses valores desses dois pontos eu tenho o valor exato de taxa de falsos positivos deles dois, certo? Que é esse valor aqui. O que eu sei também desses dois pontos, eu sei o valor da taxa de falsos positivos desses dois pontos. Taxa de verdadeiros positivos, perdão. Então eu tenho esses valores correspondentes aqui. O que a gente faz aqui, se vocês pararem para pensar, isso daqui, essa forma que nos sobra aqui, é justamente o formato de um trapézio. Isso, eu tenho um trapézio retângulo, um trapézio que tem um ângulo reto. A gente sabe que a fórmula do trapézio é base maior, e notem que eu tenho o valor da base maior. O valor de base maior, então essa é a base maior do meu trapézio. Eu tenho esse valor, que valor é esse? Esse é o valor de TVP desse ponto. É esse valor aqui, mas deve ser mais ou menos 0,5. Então eu tenho o valor da base maior, que é 0,5. Fazer números aqui é bem difícil. E eu tenho o valor da base menor. A base menor é essa base dada pelo TVP do ponto anterior, né? Que é aqui, não sei, 0,35, 0,36, 0,37, algo assim. Então eu tenho o valor da base maior, eu tenho o valor da base menor, e notem, eu tenho o valor de altura. O valor de altura desse trapézio é esse valor aqui. É a diferença de TFPs do segundo ponto para o primeiro ponto. Que aqui é mais ou menos, não sei, 0,3 com 0,1, algo assim. Então eu tenho o valor aqui da minha altura. Então eu tenho a base maior, eu tenho a base menor, eu tenho a altura. Então eu faço base maior mais base menor. Somo, multiplico pela altura, divido por 2, isso vai me dar a área desse, que eu só vou tracejar aqui, mas a área ocupada por esse trapézio. E notem que se eu for depois para o próximo ponto, eu vou ter um outro trapézio, que eu também tenho valores de base maior e base menor, que eu também consigo calcular a área. E quando eu vou para o próximo ponto, a mesma coisa, eu tenho outro trapézio que eu também tenho base maior e base menor. O que eu falei para vocês aqui no primeiro ponto que eu vou ter, na verdade, não vai ser um trapézio, vai ser um triângulo, né? Ou um trapézio que eu só tenho a base maior. Notem que eu não tenho a base menor dele. Se eu não tenho a base menor dele, eu não tenho esse valor, o que eu vou ter na fórmula é base, a única que eu tenho, vezes a altura dividido por 2. E base vezes a altura dividido por 2 horas, não, de maneira não surpreendente, é a área do triângulo. Então eu tenho o valor da base do triângulo, eu tenho o valor da altura, já que é um triângulo retângulo, dividido por 2. E eu vou ter essa área aqui. A partir do segundo ponto, isso daqui já me forma um trapézio. Então geralmente vai formar trapézios, triângulos, eventualmente um retângulo, sempre com fórmulas muito simples, ou lado vezes lado, ou base vezes altura dividido por 2, ou base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Eu consigo então calcular todas essas áreas. Se eu somar todas essas áreas, eu vou ter uma aproximação da área embaixo da curva. Claro que quanto mais pontos eu tiver, mais precisa é essa minha estimativa. Pois bem, vocês já sabem calcular, então na hora da prova, se eu pedir para vocês calcularem a área embaixo de uma curva ROC. Aqui eu tenho exemplo só então no modelo inútil, um modelo aleatório, dá uma área de 0,5. Então se a OC der 0,5 ou menos, vocês já sabem que o modelo é muito ruim. O modelo ideal vai dar uma área de 1. Aqui um modelo de área 0,82 e um modelo de área 0,66, e assim por diante. Então só algumas observações para a gente fechar a aula, estamos chegando perto então da 1h30, que é o nosso máximo para a aula. Notem que um modelo com maior OC pode apresentar uma OC pior em um trecho de curva. Então o que eu quero dizer para vocês é que não utilizem a OC como um critério absoluto. Então, parte legal do gráfico ROC é a gente, inclusive, conseguir enxergar, né, onde, sob qual critério o modelo é melhor.
Vamos ver um exemplo. Aqui a gente tem dois modelos, gerando duas curvas ROC, o modelo M1, que é essa curva vermelha, e um modelo M2. Se eu for computar a AUC desses dois caras, ela é virtualmente igual. Se vocês forem calcular essas duas áreas aqui, vai dar igual. O que acontece é que o modelo M1 ele é um modelo mais conservador. Então, se existe um cenário onde é bom eu ser conservador, entre esses dois modelos é melhor que eu escolher M1. Já o meu modelo M2, notem que ele tem um desempenho melhor na parte liberal do gráfico, né? Então ele é um modelo mais liberal. Então, de novo, se eu tiver um domínio de aplicação, por exemplo, o domínio médico, onde é interessante eu ser mais liberal, já que um liberal vai evitar que a pessoa eventualmente morra, né? Ao contrário de um conservador, é preferível então usar o modelo M2 do que o M1, ainda que os dois me deem a mesma AUC. Para maior confiabilidade da análise, a gente vai calcular essa AUC dentro de alguns dos protocolos que a gente viu anteriormente, por exemplo, um cross-validation. Então, com um cross-validation, muito possivelmente eu vou ter então múltiplos modelos com múltiplos resultados e eu vou ter a média então de AUC como sendo a AUC estimada. E notem que existem análises ROC, eu só mostrei para vocês análises ROC para problema de duas classes. E dá para fazer análise ROC para problemas multiclasse. Porém, isso é muito mais complexo, né? Uma coisa que eu posso fazer então é a análise ROC para todas as relações ROC entre cada parte de classe que eu tenho no meu problema. Sabendo que eu tenho n vezes n menos 1 sobre 2 pares possíveis de diferentes de classe no meu problema. Isso vai fazer com que fique complicado, porque aí eu tenho que analisar o desempenho do modelo por par de classe. Isso não é uma coisa muito óbvia de entender. Uma outra opção é não usar a abordagem one versus one, que é essa abordagem aqui, e sim usar o que a gente chama de abordagem one versus all. Na abordagem one versus all eu assumo que uma classe é a classe positiva e que todas as outras é a classe negativa. Então, em vez de eu ter k vezes k menos 1 sobre 2 análises, eu vou ter k análises, onde k é o número de classes, já que eu vou ter uma análise por classe considerada como classe positiva. Então essa é a abordagem one versus all. Mas é sempre complicado, né? Porque eu tenho que fazer uma análise múltipla, né? Entre as classes, então fica menos intuitivo do que se eu tiver um problema que é naturalmente um problema binário. O que eu gostaria que vocês lessem então para a aula de hoje, as sessões 4.5 e 4.6 do livro do Tan, o Introduction to Data Mining. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 9 do livro da Kátia Facelli. E eu gostaria que vocês lessem também um material que eu vou deixar para vocês no Moodle, né? Possivelmente 1 ou 2 artigos. E esses artigos, geralmente, os artigos que eu deixo no Moodle geralmente são mais por curiosidade, não significa que é material para prova, mas é muito importante que quem queira aprender mais dessa área realmente faça a leitura desses artigos. Vocês vão ver como vai enriquecer e como vai aumentar o conhecimento de vocês em aprendizagem de máquina. Bom, eu agradeço então a atenção de vocês por terem vindo durante todo o processo desse vídeo, né? Eu sei que são vídeos longos e às vezes densos, mas contem comigo. Esse então é um conteúdo de uma aula desse semestre. Na aula que vem a gente vai fazer então exercícios. Então muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.